Aí, agora entrou. Olá, uma boa tarde a você, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez nessa tarde de sexta-feira para adorarmos ao Senhor, cultuarmos ao Senhor, né? Mas essa reunião do nosso Ministério de Libertação, e junto nós vamos poder adorar ao Senhor nesta tarde, ouvir a voz do Eterno sobre as nossas vidas. E se você está comigo nesta tarde, vamos orar ao Senhor, vamos iniciar esta reunião clamando ao nome do Senhor, invocando o nome do Senhor. Eu quero agradecer a você que está conosco, que já está ligadinho aí, a Iacuí, a Janete, a Ana Lídia. Hoje eu estou conseguindo enxergar um pouquinho mais, porque estamos pelo tablet, né? O tablet tem a tela um pouquinho maior. Mas eu agradeço a Deus a presença de vocês, José Carlos, a Fátima, né? Que hoje o Senhor possa falar aos nossos corações tudo aquilo que Ele quer falar a nós, tudo aquilo que Ele quer se revelar a nós. A Janete, glória a Deus pela vida de vocês. Então vamos estar orando nesta tarde para iniciarmos a nossa reunião na presença do Senhor, nos revestindo da armadura de Deus, né? Clamando o Salmo 91, que é um salmo de segurança, um salmo de vida que nós já estudamos aqui. É um salmo tremendo para aqueles que estão escondidos no esconderijo do Senhor. Glória a Deus pela tua vida, Yolanda. Então nós vamos estar orando nesta tarde. Senhor, obrigada, meu Deus, pela oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui nesta tarde, adorando e exaltando ao nome do Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós temos a Ti, Pai. Senhor, Tu és tudo que queremos e que precisamos. Queremos, Senhor, invocar a Tua presença aqui conosco nesta tarde. Senhor, que a Tua voz seja ouvida, meu Pai. Senhor, eu quero agradecer a cada vida que está em sintonia conosco. Eu quero agradecer aqueles que estão online, aqueles, ó Pai, que posteriormente vão ouvir e assistir essa live. Pai, que os seus lares, os seus corações sejam alcançados nesta tarde, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, estar presente em nossos corações, em nossas vidas. Senhor, reveste-nos de Ti, da abundância da Tua presença, Pai. Tu és tudo, Senhor. Tu és o nosso pastor, o nosso Adonai Ruí. Senhor, Tu és tudo, meu Deus. E nesta tarde, Pai, eu quero clamar, Senhor, por aqueles que estão enfermos. Ó Deus, entra com providência de cura nos corações. Pai querido, que o Teu nome seja exaltado nos corações e nas vidas deles. Quero orar por aqueles que estão internados, Pai, por aqueles que estão na UTI, Senhor. Pai, em nome de Jesus, envia, Senhor, um anjo de cura. Sopra, Senhor, nos pulmões dos Teus filhos a vida, Pai. Porque o Senhor um dia, quando nos criou, quando o Senhor criou o homem, Senhor, Tu sopraste o fôlego de vida nas suas narinas e por isso nós temos vida. É o sopro do Senhor que nos traz vida. Por isso, Senhor, sopra da Tua vida nessas vidas, Pai. Quero orar, Senhor, pelos enlutados, pelos abatidos, pela perda do ente querido. Senhor, Tu sabes como é difícil para nós perdermos um ente querido, Pai. O Senhor sabe, porque o Senhor, através de Jesus, Ele como homem, Senhor, pode ter os nossos sentimentos. Por isso, Senhor, envia o bálsamo de cura a esses corações enlutados. Que a Tua Shalom, Pai, possa guardar os corações, que eles possam ter o alívio da dor através de Ti. Meu Pai, entra nos lares nesta tarde. Eu coloco cada lar que está conosco, cada lar que ainda vai ouvir essa live, Senhor. Os nossos amados, Pai, a nossa igreja aqui neste lugar, o Teu povo aqui neste lugar, o Teu povo espalhado por esta terra, Senhor. Nós clamamos, Pai, para que o Senhor venha nos fortalecer no Senhor e
na força do teu poder. O que seria de nós se não fosse o Senhor? Há muito teríamos sido sucumbidos. Por isso, nesta tarde, ó Pai, queremos pedir que o Senhor nos revista de toda a tua armadura, desde o alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Sabemos, Senhor, que sem as armas de guerra, nós não vencemos o inimigo da nossa alma, Senhor. Mas o Senhor é aquele que nos dá essa garantia. Aqui na tua palavra, em Efésios, Senhor, o Senhor nos mostra, Senhor, cada parte dessa estrutura, Senhor, destas armas que podemos enfrentar o inimigo da nossa alma. Por isso, nesta tarde, queremos, Senhor, cingir os nossos lombos com a verdade. Queremos, ó Deus, vestir a couraça da justiça. Calçamos, ó Deus, os nossos pés agora na preparação do Evangelho da Paz. Tomamos, sobretudo, o escudo da fé, porque com ele podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno de sobre a nossa vida, de sobre a nossa casa. Tomamos agora, Senhor, a nossa cabeça, guardando a nossa mente e os nossos pensamentos, o capacete da salvação. Leva, Senhor, a nossa mente cativa no trono da glória do Senhor. Que os nossos olhos estejam postos e fixos em Ti, ó Pai. Que nós não venhamos nos desviar de Ti. Eleva os nossos olhos para o alto, Senhor, porque é daí que vem o nosso socorro, porque o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Queremos agora também tomar na nossa mão direita a espada do Espírito, que é a Tua palavra, Senhor, para que nós possamos estar orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a sabedoria, Senhor, e perseverança, para que a nós possa ser dado, no abrir da nossa boca, a palavra com ousadia, com intrepidez, com coragem, a palavra, Senhor, do Eterno, para que nós possamos fazer notório o mistério do Evangelho do Senhor Jesus. Aquele, ó Deus, que redime a nossa vida da perdição e nos coroa, Pai, de benignidade, de misericórdia, Senhor. Nós clamamos a Ti nesta tarde, para que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre os nossos corações, sobre os nossos lares, Pai, nesta tarde, guardando os nossos amados, acobertados pelo sangue de Jesus, guardando as nossas vidas, Pai, tudo aquilo que é nosso e está ligado a nós, direta ou indiretamente. E queremos declarar, Senhor, este Salmo 91, que é um salmo daquele que se refugia no Senhor. Nós só podemos nos refugiar no Senhor. Para onde iremos, ó Deus? Só Tu tens palavra de vida eterna. Nós não temos recursos fora de Ti, ó Eterno. Nós não temos vida fora de Ti, meu Pai. Por isso, Senhor, declaramos a Tua palavra sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre os nossos amados, Senhor. Porque a Tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, do Eterno de Israel: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confio e confiarei, porque Ele me livrará. Ele livrará a minha casa, a minha vida, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estaremos seguros. A sua verdade é escudo e broquel. Não temeremos espanto noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, e nem a mortandade que assola ao meio-dia. Podem 1000 cair ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu e a minha casa não seremos atingidos. Somente com os meus olhos eu poderei olhar e ver a recompensa do ímpio, daquele que não ama o Senhor, daquele que não está abrigado à sombra do esconderijo do Altíssimo, porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a minha habitação. Nenhum mal nos sucederá, nenhuma praga chegará à nossa tenda, à nossa casa e às nossas vidas, porque o Senhor é Deus, é o único Deus, e dará ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão nas suas mãos,
para que nós não tropecemos com o nosso pé em pedra. Pisaremos o leão e a áspide, calcaremos os pés o filho do leão e a serpente, porque tão encarecidamente amo o Senhor, também ele me livrará, me colocará no alto retiro, porque eu conheci o teu nome. Eu te invocarei, Senhor, e tu me responderás. Estará comigo na angústia, me livrará dela e eu te glorificarei. O Eterno nos dará dias abundantes e nos mostrará a sua salvação para com a nossa vida, para com a nossa alma. Nós oramos nesta tarde confiadamente, levamos ao Senhor, ó Deus, a nossa súplica, a nossa oração, porque eu sei, Senhor, que de ti vem vitória, porque eu sei, Senhor, que de ti vem a paz, porque eu sei, Senhor, que de ti vem todas as coisas, porque 100% do que temos e que somos vem das tuas mãos. Nós não somos nada, nós não podemos nada, nós não temos nada, Senhor, mas tu és tudo, Senhor. Tu és o nosso Deus, o nosso guia até a morte. Louvado seja e engrandecido seja o teu nome, ó Senhor, que é soberano sobre tudo e sobre todos. Te entrego as nossas vidas, Pai. Te entrego esta reunião, Senhor. Ser servido de aceitar como um perfume suave a Ti, ó Pai. E é no nome de Jesus que oramos e clamamos. Amém, Senhor. Amém. Obrigada a vocês que entraram agora, o Defonso, o Rick, o José Carlos, né, a Janete, que já estava conosco, a Íria. Que vocês possam ser grandemente abençoados nesta tarde, que o Senhor venha falar aos seus corações, que o Senhor possa ouvi-los nesta tarde e que o Senhor possa trazer ao seu coração uma palavra rema, aquela que vem do trono do Senhor. Meus queridos, a palavra que o Senhor me deu, eu já estava deitada ontem e eu estava preocupada com o que eu ia trazer, com o que eu ia falar hoje. Obrigada a você, Cristine, a Luciana, a Silvana. A Cris está falando aqui que hoje está assistindo de longe, né? Porque ela não está aqui. A Regimar. Então, eu já estava deitada e eu estava preocupada com o que eu iria falar. Porque nós não estamos tratando de coisas desta terra, né? Quando a gente vai falar de coisas daqui é fácil. Mas nós estamos tratando daquilo que é do eterno, daquilo que é do alto. E o Senhor me deu o texto do Salmo 23, o versículo 4. Mas este salmo é o salmo mais conhecido no mundo inteiro. É o salmo mais citado, né? Muitas casas têm esse salmo aberto. As pessoas declaram este salmo como um amuleto muitas vezes, não é mesmo? Mas este salmo não é nada disso, não é um amuleto. Este salmo é a palavra do Eterno, como nosso pastor. Então abra aí a sua Bíblia, se você tem condições de abrir a sua Bíblia agora conosco, no Salmo 23, um salmo muito conhecido, um salmo pequenininho, né? São apenas 6 versículos, mas um salmo tão grande em poder, tão grande em autoridade de Deus, né? O salmista Davi, que escreveu este salmo, quando ele já era rei. Nós sabemos a história de Davi, né? Davi foi tirado de trás das ovelhas quando o Senhor usou Samuel para ungí-lo como o próximo rei de Israel, porque na época era Saul o rei, né? Quando o Senhor ordenou Samuel para ungir Davi, ele ainda era jovem, tem uma idade, e ele era pastor de ovelhas. Então, o Senhor o tirou de trás das manadas das ovelhas. E ele, depois, foi rei de Israel. Então, ele conhecia muito bem como eram as ovelhas, né? Como que era o cuidar das ovelhas. E quando ele escreveu este salmo, era um tremendo de um conhecedor do que era o serviço de pastor. Por isso ele fez essa comparação e trouxe essa palavra que Adonai, né? Adonai Rui,
que é o Senhor, é o meu pastor. Então a palavra de Deus fala assim, a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O Senhor, quer dizer, Adonai é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade é a mesma palavra em hebraico que é hesed, é a mesma terminologia. Então a bondade, a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias, grave isso no seu coração. Não são alguns dias, não são dias que você está bem, não são dias que está tudo bem, e não são os dias que está tudo mal, são todos os dias, independente de que dias são. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Meus queridos, este salmo esconde incríveis chaves para a nossa vida. Este salmo é tremendo. Quando a gente para analisar, para estudar este salmo, nós vemos a graça do Senhor, a abundância do Senhor, a vida que o Senhor tem para nós. Meus queridos, este salmo pode mudar a nossa maneira de viver e de pensar. Quando nós nos debruçamos sobre esta palavra, quando nós entendemos esta palavra, nós vamos ver o que é a confiança daquele que tem Adonai Roi como o seu pastor. Então, neste salmo nós vamos dois temas principais. O primeiro dele é a confiança. A confiança que o salmista, que Davi, como grande conhecedor de ovelhas, e depois o Senhor colocou ele para pastorear humanos. Então ele, como grande conhecedor de ovelhas, como pastor que ele foi, ele teve condições de entender o que era o nosso Senhor como nosso pastor, né? Como aquele que guia, como aquele que protege, como aquele que cuida, como aquele que ampara, como aquele que resgata, né? O Senhor nos resgata muitas vezes. Como tema dessa mensagem, o versículo que o Senhor me deu para trazer nesta tarde: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Vale da sombra da morte é um lugar terrível, é um lugar de medo, é um lugar de sombra, é um lugar de vazio, é um lugar de solidão, é um lugar de secura. Nós vamos ver isso. Então, o primeiro é a confiança. O segundo é baseado no primeiro. Quando eu tenho confiança no Senhor como meu pastor, como aquele que cuida, como aquele que protege, como aquele que corrige, como aquele que resgata, muitas vezes aquele aquele que cura as feridas. Então, se eu confio no Senhor, eu tenho a supervisão divina para mim. Quando eu confio no Senhor, quando eu declaro com os meus lábios, mas eu vivo a minha vida de confiança nesse pastor, ele me supervisiona, ele cuida de mim, ele não tira os seus olhos de sobre mim. Um pastor de ovelha não descuida das suas ovelhas um minuto sequer, porque a ovelha é um animalzinho muito curioso.
A ovelha é um animalzinho fácil de ser enganado. A ovelha é um animalzinho que se perde com facilidade. Eu trouxe aqui alguns atributos da ovelhinha, né? O animalzinho, a ovelhinha. Então, ela se envolve em problemas. Olha que comparação a nós humanos, né? Então, as ovelhas são animalzinhos que facilmente se envolvem em problemas. Muitas vezes são animais teimosos, curiosos, que gostam de explorar novos caminhos. Isso aqui está falando da gente. O ser humano é assim, não é? Quantas vezes a gente quer se embrenhar por um caminho diferente e o Senhor às vezes está falando, não é por aí. Ele nos puxa com o seu cajado, né? Ele nos corrige. Ele muitas vezes fala, não vai por aí. Ele vai lá e nos resgata. E muitas vezes por curiosidade, por teimosia, a gente torna a fazer de novo. Então a ovelha é uma analogia a nós humanos. Por isso que Davi escreveu o Salmo 23, que o Senhor Adonai é Adonai Rui, é aquele pastor. Só que é um pastor por excelência, se comparado a um pastor humano, né? Porque o nosso Deus é onisciente, é onipresente e é onipotente. Então, quando nós confiamos no Senhor, quando nós dependemos dele totalmente, quando nossos olhos estão nele, quando nós habitamos no esconderijo dele, que nós acabamos de ler aqui no Salmo 91, então a supervisão dele, diária e constante, vem a nós. E este salmo fala do cuidado aos seus filhos, a nós, que pertencemos a ele, que um dia fomos resgatados através da morte de Jesus e ressurreição de Jesus. Nós somos filhos do Deus vivo, nós pertencemos a ele, nós somos da família dele. Então ele cuida de nós, fala da vida. Este salmo aqui fala da vida e do sustento que Deus tem para conosco. O Senhor nos sustenta, meus amados, não só o sustento físico. Tudo que eu vou falar aqui nesta tarde não é simplesmente na nossa vida material ou física, mas é muito mais na nossa vida espiritual. Porque a nossa vida espiritual tem que estar firmada, alicerçada, confiadamente no Senhor, que é o nosso pastor. Porque a nossa vida espiritual, estando firmada, estando guardada, nós como ovelhas do grande pastor, quando nós estamos arrebanhadas por ele, então todas as demais coisas nos cooperam para o nosso bem. Todas as demais coisas vêm a nós através da supervisão, através do cuidado, através do favor do Senhor a nós. Então, esteja com isso na tua mente nesta tarde. Tudo que nós falarmos aqui vai ser tanto no reino material, físico, como na nossa vida espiritual. Então, aqui, este salmo está falando de vida plena, de vida abundante, daqueles que confiam e que vivem como ovelhas do grande pastor. Então o Senhor nos provê todas as coisas, fala da provisão do pastor maior, do Pai. Que provisão, Andréia? Provisão de vida abundante, comunhão com Deus. É isso que é vida abundante, meus queridos. E essa vida abundante e comunhão com Deus se estende à vida física, todas as áreas. Quando o Senhor é pastor da nossa vida, Ele é pastor em todas as áreas. Nós temos vida abundante de comunhão com Ele, nós temos vida abundante de relacionamento com Ele. E é isso que Ele quer. Ele não nos quer como uma ovelha teimosa, Ele não nos quer como uma ovelha desgarrada, Ele não nos quer como uma ovelha curiosa no mundo. Ele quer uma ovelha sob a sua direção, supervisão e cuidados.
Ele não quer que nós nos machuquemos. Ele não quer que a gente perca a nossa vida com Ele. A plenitude de vida que temos somente com Ele. Então, meus queridos, Adonai Roi significa o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que é esse nada me faltará? Ele não faltará. Não é só falta. Muitas vezes as pessoas usam esse texto declarando coisas materiais, né? Que nada me faltará, a minha casa, o meu carro, a minha roupa. Não! Esse nada me faltará é a presença dEle, é a plenitude dEle, é a comunhão com Ele. É isso que importa, porque quanto mais relacionamento nós temos, quanto mais próximos nós somos do Senhor, mais nós atraímos o seu favor em todas as áreas. Nada nos falta, a presença dEle nos falta, não nos falta. E a presença dEle é garantia de todas as coisas em abundância. Então nunca entendam esse versículo como algo material. Ah, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada, eu vou ter tudo. Não. Pode faltar. Se nós vermos o Novo Testamento, se nós vermos a vida dos discípulos de Jesus, se nós vermos a vida simples que eles viviam, faltava muita coisa. Mas o principal eles tinham em abundância, a presença viva. E nesses últimos dias que nós estamos vivendo sobre esta terra, a única coisa que não pode nos faltar é a presença do Senhor. Porque a presença dEle é garantia de vida. E se Ele tem planos para que, se a gente vier andar à sombra da morte, se chegar um momento que esse pastor vai nos recolher como ovelhas do seu aprisco, para estar com Ele no mundo espiritual, então mesmo assim nós não temeremos, porque nós sabemos que Ele vai nos conduzir e vai nos levar em segurança. Então nós temos que entender isso, meus queridos. Muitas vezes aqui nessa terra nós vamos ter faltas, mas essa falta não faz falta quando nós temos o ouro da presença de Deus, quando nós temos a presença de Deus em abundância nas nossas vidas, o suprimento dEle a nós. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, é muito mais do que faltas de coisas nessa terra. Isso tudo aqui é muito pequeno, isso tudo aqui é muito significante diante da grandeza do Eterno, diante do que Ele tem e de quem Ele é, né? Então aqui Davi recorda quando ele estava nos campos pastoreando as ovelhas, né? As suas ovelhinhas. Ele provia a ela todas as suas necessidades. Ele era um excelente pastor, tanto que o Senhor o tirou de trás das manadas e o colocou à frente como líder, como rei, como um governo maior do povo de Israel. Então ele lembra aqui que como pastor ele podia entender como Deus, o nosso pastor, provedor, né? O Deus provedor dos seus filhos, daqueles que confiam nele, daqueles que dependem dele. Então este salmo ele escreveu porque ele tinha conhecimento de causa. Ele não tinha conhecimento de ouvir falar o que era ser um pastor de ovelhas, não. Ele viveu a juventude toda dele sendo um pastor de ovelhas. Ele sabia exatamente o que era uma ovelha, como cuidar de uma ovelha, como tratar as feridas de uma ovelha, como procurar, aonde procurar. Ele enfrentou animais ferozes
para livrar as ovelhinhas da morte. E Deus faz assim exatamente com a gente. Ele nos livra das garras de Satanás. Ele nos livra do inimigo da nossa alma. Ele nos livra das garras do maligno. Ele nos protege. Ele nos leva em terreno plano. Olha só, e isso é para todas as áreas da nossa vida. O Senhor, Ele tem que ser pastor de todas as áreas da nossa vida. Todas, sem reserva nenhuma. As chaves da nossa vida, de todos os ambientes da nossa alma, tem que estar nas mãos do Eterno. Você não pode, eu não posso ter um porão, um lugar no porão escondido, aonde o meu pastor maior não possa entrar. Ele tem que entrar, e ele tem que pastorear, e ele tem que reinar em todas as áreas. Então, o nosso pastor é aquele que é tudo, e com ele nada nos falta, nem aqui, nem na nossa vida espiritual, nem na vida que há de vir quando o Senhor nos chamar, seja pela morte, ou seja pela vinda de Jesus. Nós reinaremos com Ele eternamente, um reino de glória que está preparado para aqueles que são dele. Então Davi aqui declara confiança. Quando eu digo que o Eterno é o meu pastor e que nada me faltará, isso é confiança plena. Isso é confiança plena. Independente das circunstâncias, independente do que eu possa viver, independente do que está acontecendo ao meu redor, eu sei que tudo Ele fará. Então, meus queridos, eu estou segura nele, estou seguro no Eterno, porque Ele não falha. Isso é confiança, segurança completa. A palavra de Deus fala aqui no Salmo 32:10, na parte B, diz assim: aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. A misericórdia em hebraico é a mesma palavra de bondade, recebe. Então, quando nós confiamos no Senhor, o confiar é depositar plenamente, é como você se jogar de um precipício e saber que tem algo te esperando para cuidar de você lá embaixo, que vai te segurar. É como você assinar um papel em branco. Isso é confiança. Então, quando nós confiamos no Senhor desse jeito, a sua misericórdia, a sua bondade, o seu cuidado nos cercará. Cerca é proteção. Quando o Senhor nos cerca, quem é que pode nos atingir? Nada e nem ninguém. Então, meus queridos, Deus tem um pacto com aqueles que confiam nele. Quando nós declaramos a nossa confiança ao Senhor, quando nós declaramos que Ele é o nosso pastor, nós estamos fazendo uma aliança com Ele. E o Senhor é fiel. Ele jamais quebra uma aliança conosco. Nós somos infiéis. Nós muitas vezes quebramos a aliança. Mas o Senhor não. Enquanto nós vivemos aqui, Ele cuida de nós. Então Ele não rompe essa aliança, né? Aqueles que confiam, aqueles que têm sobre Ele a misericórdia, a bondade, essa cerca, ela nos envolve, né? Nós somos envolvidos nessa glória que é a presença de Deus. Então, não importa a situação que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós estamos vivendo dias difíceis, né? Nós estamos vivendo o dia mau. Como a palavra de Deus diz aqui em Efésios 6. Nós estamos vivendo o dia mau. Existem tristezas ao nosso redor, né? Estamos em um mundo de crise. Crises em todas as áreas. Em todas as áreas, vocês sabem disso.
Mas nós não podemos ter crise na nossa relação com Deus, porque o céu não está em crise. O céu não está em crise. A crise está aqui, no mundo terreno. E o nosso relacionamento com Deus, neste tempo de crise aqui, tem que estar cada dia mais fortalecido. Nós temos que depender totalmente do Senhor, não importando as circunstâncias, não importando hoje, não importando o amanhã, porque o amanhã não é nosso. Nós temos que viver o hoje, não nos importando pelo passado. Quantas pessoas ficam presas ao passado, olhando para trás, e não olham o que Deus tem feito hoje, e não olham o cuidado, a misericórdia de Deus hoje, e não olham o amor de Deus hoje. Olha o hoje, meu querido. Olha hoje, olha para cima. Então, essa bondade de Deus é dele, é caráter dele. Não depende de nós. Só depende da nossa confiança nele. E ele cuida. E eu vou te falar uma coisa. Não tem cuidado melhor do que o dele. Não existe ninguém, nem nossos pais, que são o maior exemplo de amor e cuidado, porque também são humanos, são dependentes, são frágeis, né? Não tem maior cuidado do que o do nosso pastor a nós. Ele cuida de nós, meus queridos, nos mínimos detalhes, não é? Quantas experiências nós temos. Queridos, o Senhor cuida de nós, muitas vezes até naquilo que nós temos vontade de comer. Eu já tive essa experiência. Vontade de comer alguma coisa. E o Senhor trouxe a mim. Eu pude comer. Então, se Deus é Deus dos pequenos detalhes, o que Ele não fará dos grandes? O Todo-Poderoso, Ele cuida dos detalhes da nossa vida. Quando nós confiamos, depositamos a nossa confiança nele, temos Ele como nosso tudo. Ele cuida de nós nas pequeninas coisas, que às vezes um ou outro pode falar, mas isso é insignificante. Não é. Ele se importa conosco. Ele se importa com o que eu sinto. Ele se importa se eu quero comer alguma coisa, Ele vai providenciar. Ele se importa os cuidados a nós neste mundo tenebroso. Ele se importa. E no versículo 2, deitar-me fazem verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Esses versículos falam de água. Aqui, ó. Águas de repouso, que me guia. Em outra versão diz assim, águas de repouso me guia. O que é isso? É lugar de plenitude, lugar de bondade, lugar de abastança. Eu trouxe aqui uma explanação disso. A água, porque Israel é uma região de pouca água, né? As lavouras, o alimento lá é irrigado. Então lá há uma escassez de água. A água lá é uma coisa rara. Então Davi sabia da importância da água. Nós não temos esse problema aqui no país, porque o Brasil é rico em água. Nós temos água em abundância, né? Por isso que há esse desperdício de água. O que está errado, nós temos que economizar água. A água é um bem finito. Então, como Israel é um país que não tinha muita água, então Davi aqui nesse versículo fala da água. Deitar-me em verde espaço, guia-me mansamente a águas tranquilas, água de repouso, água de descanso. Por que água? Porque água é vida. Água simboliza fartura, provisão, vida abundante no Senhor. E água também simboliza o Espírito de Deus. Pode ler lá em Ezequiel 47. Lá está falando das torrentes das águas purificadoras.
Então a água é uma analogia ao favor, a bênção de Deus aos seus filhos, às suas ovelhas, né? Ao contrário de sequidão, de esquio, né? De morte, de ruína, de escassez. Quando nós temos o Senhor como nosso pastor, nós temos água em abundância. Nós não temos sequidão. Nós não temos uma vida seca. Nós não temos uma vida miserável. Nós não temos uma vida de ruína. Nós temos uma vida farta da presença, das bênçãos do Senhor. Nós temos uma vida que flui, né? Uma vida abundante. Então, meus queridos, água é tudo. Sem água não há vida. E sem as águas que correm do trono da glória do Senhor, nós também não temos vida. Jesus é a água da vida. Então, por isso que aqui o salmista Davi fala da água. Água tranquila. Não uma vida turbulenta. Não uma vida agitada. Não uma vida temerosa. Não uma vida medrosa. Nós, como ovelhas do Senhor, nós não temos o que temer. A gente muitas vezes tem medo porque nós somos humanos. A nossa essência é humana. Nós sentimos medo, lógico. Mas nós sabemos em quem nós cremos. Nós não podemos perder a nossa confiança quando vier o medo de uma situação, quando vier o medo de alguma coisa que você esteja sentindo. O Senhor é o meu pastor. Ele é tudo para mim. Eu não tenho o que temer. O Senhor lança fora de nós todo o medo, né? Então, essa bondade de Deus vem sobre aqueles que confiam plenamente. Não importa a circunstância que está nos rodeando, né? Nós estamos falando de algo que está real hoje no nosso Brasil, principalmente, vamos falar daqui, né? A gente anda muitas vezes temeroso. Muitas vezes as pessoas ouvem os noticiários da televisão, ficam com medo. Ficam com medo de sair de casa, ficam com medo de encontrar as pessoas, ficam com medo disso, com medo daquilo, com medo do amanhã, com medo que vai faltar. Então o Senhor está mostrando aqui que as circunstâncias que nos rodeiam, elas não nos paralisam quando nós temos o nosso Senhor como nosso pastor. Ele não falta e Ele não falha, né? E aí nós nos sentimos em descanso, aqui as águas tranquilas. Nós podemos estar em lugares de abundância no Senhor, lugar de repouso, né? A água da bondade, a água do repouso da nossa alma, que nós podemos descansar, que nós podemos confiar. A palavra ainda dá o exemplo de como uma criança nos braços da mãe, né? Uma criança desmamada. Quando a criancinha está nos braços da mamãe mamando, né? Ela está ali tão confiante, tão descansada, ela não teme medo, ela não teme perigo, ela sabe que ela está protegida, que ela dorme. Ela termina de mamar e dorme. Isso somos nós nos braços do Pai. Nós temos que ter essa confiança como uma criança desmamada nos braços da mãe. Quem é mãe sabe o que eu estou falando. A criança está ali totalmente entregue. Ela é frágil. Ela é um sopro, né? A criancinha é uma coisinha mais frágil, mas com todo cuidado a gente tem que minar, cuidar, ficar observando se ela não vai engasgar, né? A mãe fica ali atenta. E a criancinha não está nem aí porque está acontecendo ao seu redor. Ela está totalmente confiada em quem ela está nos braços. E assim somos nós nos braços do nosso Pai, né? Então, o versículo 3 diz: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Refrigerar a alma, como é bom, né?
Quando a gente está com aquela sede, a gente toma um copo de água bem fresco, né? A gente andou no sol, trabalhou no sol, quem trabalha no sol sabe, né? Como é gostoso você virar um copo de água, né? Aquele copo de água fresquinho, né? Como é gostoso você estar com aquele calor, você entrar num chuveiro, né? E tomar um banho refrescante, né? É isso aqui, refrigera a minha alma. O favor do Senhor refrigera a minha alma. Quando a gente está com calor e entra num lugar com ar-condicionado, né? Como é gostoso. Às vezes a gente fica lá na fila, lá na rua, né? Para banco, para caixa econômica, ou ali para lotérica, fica naquela fila fora, é um calor, no sol, é ruim. Quando a gente entra num lugar refrigerado, é uma delícia. A gente até suspira, né? Ai, que delícia. É esse sentimento, né? Então o Senhor refrigera, o Senhor dá o alento, o Senhor dá o refúgio, o Senhor dá o refresco, né? Então Ele dá quietude à minha alma e Ele me guia por sendas da justiça, pelas veredas da justiça, né? Por causa do seu nome, porque Ele é justo. Ele me guia por terreno plano, Ele me guia por caminho reto, por caminho justo, caminho do bem, o caminho da proteção. Então, esse verso é muito revelador. A primeira parte nós podemos entender de duas maneiras diferentes. A primeira parte que Ele me dará quietude, Ele refrigera a minha alma, Ele me dará descanso, o gozo, o sossego, né? E a segunda parte, né, Ele me dará o silêncio. E a segunda parte fala do contrário, quando eu estou com a minha alma inquieta, quando eu estou com a minha alma angustiada, quando eu estou com a minha alma entristecida, né? Quando a gente perde um ente querido, a gente fica triste, a gente fica de luto, nosso coração sangra, a gente fica desassossegado, né? A gente tem uma dor no mais profundo da nossa alma, que só o Senhor pode curar. Só Ele pode dar o refrigério para a nossa alma. Então, meus queridos, quando a bondade de Deus é derramada em nós, Ele nos leva a essa quietude, a essa calmaria, mesmo em tempos de guerra, mesmo em tempos de dor, mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos de luto. Guarde isso, confia nisso, né? Então, mesmo em guerra, quando nós estamos em circunstâncias difíceis, inquietantes, eu posso descansar. Eu posso, através da minha confiança no meu Adonai Roi, que é o meu pastor, eu posso descansar e ter a minha alma quieta. Não tem coisa mais gostosa, não é? Do que a gente ter a alma quieta. Não tem a coisa mais prazerosa do que a gente poder deitar à noite no nosso travesseiro e ter a nossa consciência tranquila e ter a paz de Deus sobre os nossos corações, não é? É muito ruim quando a pessoa está angustiada, quando a pessoa está preocupada, quando a pessoa está agoniada. Ela não dorme, o sono foge, ela vira de um lado para o outro, a mente não para, é um turbilhão de coisas, ela não consegue desassossegar. E é isso que Deus está falando. Muitas vezes nós nos sentimos assim, mas Ele traz essa quietude, Ele traz essa paz, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio a situações difíceis como essas que nós estamos vivendo hoje. Então, eu não preciso me preocupar, porque eu sei que me guiará por veredas da justiça, por causa do seu nome, do nome de Deus, por causa do nome dEle, independente do meu nome. Não é o meu nome, não é o que eu faço, é por Ele, e é dEle para mim, e é dEle para você, né? Mesmo que as circunstâncias estão dizendo o contrário, eu posso ter paz, eu posso descansar. O versículo 4, que é o tema da nossa mensagem:
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então o Senhor, através do salmista, está mostrando que nós podemos andar por vales da sombra da morte, que nós podemos passar por muitas lutas, que nós podemos passar por perdas, né? Que nós podemos passar pelo vale da sombra da morte, lugar sombrio, lugar de tristeza, lugar de amargura, lugar de dor, né? Lugar de feridas na alma. Mas o Senhor está falando aqui que se o caminho não seguir reto, se ele estiver tortuoso, em círculo, né? De repente, se as águas de repouso virar sequidão, estio, sombra e morte, eu não tenho que temer mesmo assim. Eu não tenho que temer, porque eu sei que Deus pode desviar o caminho, porque os seus caminhos são retos. Isso me trará consolo, porque tanto a vara como o seu apoio me consolará. Através da confiança, o Senhor troca o vale de sombra e morte por pastos verdejantes. A confiança atrai o favor de Deus, as bênçãos de Deus para nós. Como um pastor de ovelha não abandona a sua ovelhinha em situação nenhuma, né? Pelo contrário, o pastor enfrenta animais ferozes, como Davi enfrentou leões, enfrentou urso, simbolizando os animais mais ferozes. Então o inimigo da nossa alma vem com fúria sobre nós, como um animal feroz, tentando nos tragar, tentando nos destruir. O Senhor nos tira das garras do inimigo. Ele vai atrás. Um pastor de ovelhas, ele não tem hora para cuidar do seu rebanho. Ele cuida do seu rebanho 24 horas. Então, mesmo quando qualquer tempestade ou situação, o Senhor vem para nos resgatar, para nos proteger. Assim é o nosso pastor. E Ele está conosco, nos protegendo em qualquer situação. Não tenha que temer mal algum, meu querido. Não tenha que temer. Quando nós estamos no Senhor, vivemos para o Senhor, confiando no Senhor, não há o que temer. Nós sabemos que Ele é fiel, Ele não nos abandona. A palavra dEle é fiel, Ele não volta atrás. Então, eu quero falar com você nesta tarde sobre esse versículo. Porque muitas vezes as pessoas pensam que andar no Senhor, ter uma vida no altar do Senhor é só bênção, é só alegria, é só favor. Não é. Aqui o salmista está mostrando que eu posso andar pelo vale da sombra da morte. Eu posso sofrer. E eu posso até morrer. Os filhos de Deus morrem. Eles chamam. Seja através de morte, né? Acidentes e tantas outras de doenças. Então eu tenho que entender que se eu passar pelo vale da sombra da morte, se for um momento que o Senhor vai me chamar através da morte, eu não tenho que temer, porque eu vou encontrá-lo. É isso que o Senhor está falando. A vara, o cajado consola, Ele está lá. Ele vai me receber de braços abertos. Então, se eu passar a ter momentos de dor, de enfermidade, que o Senhor quer me levar, que o Senhor não tem planos de me curar, né? Quantas vidas a gente vê nos leitos de enfermidade, com câncer, né? Sofrendo. E a igreja ora, e o povo ora pela cura, pela libertação da enfermidade. Mas muitas vezes Deus não quer curar. Deus quer levar. Deus quer dar vida plena lá, na glória. Então, o Senhor quer levar e o Senhor leva. Ele faz o que apraz. Ele é soberano. Eu lembro que quando meu pai estava enfermo, meu pai ficou 11 meses enfermo. Uma enfermidade que ele teve no cérebro terrível, foi degenerando as células do cérebro dele.
uma doença muito rara. E nós oramos, e oramos, e oramos, e gememos, e clamamos. Pessoas oraram, pessoas foram lá, oraram, disseram que o Senhor ia curar. E a gente se apoiava nisso, porque a gente se apoia nisso, porque a gente não quer perder o nosso ente querido. A gente quer ele conosco. Nós não fomos feitos para a morte. A morte é muito dolorida para nós, né? A gente nunca está preparado para ela. Por mais que o nosso ente querido está lá numa cama, sofrendo, a gente quer que ele seja curado, a gente quer ele conosco. E o Senhor, às vezes, dava alguma melhora, mas ele não teve melhora. Ele foi degenerando, degenerando. E eu me lembro tão bem que eu não aceitava ele morrer. Eu não aceitava, eu só aceitava se o Senhor curasse. E aí um dia eu entendi que eu tinha que entregar ele para o Senhor, porque ele não era meu, ele era meu pai, ele era meu amor maior aqui, né? Mas ele não era meu. O Senhor queria levar, e com aquilo o sofrimento estava só se perpetuando. E um dia eu entreguei ao Senhor. É duro demais, gente, você entregar um ente querido. Senhor, se o Senhor quer levar, seja feita a tua vontade, eu te entrego. Ele não é meu, ele é teu. O Senhor o criou para o teu louvor e para a tua glória. Passaram 3 dias, né? Ele foi internado no hospital, que daí ele já não tinha, ele precisou ir para UTI. E lá o Senhor o recolheu. Eu tinha medo dele falecer nas minhas mãos, né, comigo, assim, eu tinha muito medo disso. E o Senhor não permitiu isso. E o Senhor o recolheu, ele estava no hospital, no UTI. Então eu pude entender que a vontade de Deus é soberana e Ele não faz o que a gente quer só porque a gente quer. E o Senhor, quando Ele leva um ente querido, um pai, uma mãe, que são figuras tão importantes na nossa vida, são alicerces da nossa alma, do nosso lar, né? Ele cuida da gente aqui. Ele não nos abandona. Ele é pastor. Então ele cuida como o pai que ele é. E foi assim que o Senhor fez conosco. Vivemos luto, muito sofrimento nós passamos dentro da minha casa, pela partida do meu pai. Tão novo, ele tinha 57 anos. Mas o Senhor deu e o Senhor tomou. Aprove ao Senhor recolhê-lo. A morte é uma desculpa. A enfermidade é uma desculpa. Quando o Senhor quer, Ele leva. Glória a Deus, Ele está com o Senhor. Então, meus queridos, mesmo se isso acontece, não há o que temer. Ele está conosco, Ele nos recolhe em seus braços. Os anjos vêm nos buscar quando chegar o dia de nos chamar. E o Senhor diz assim: preparas uma mesa. Mostra a nossa vitória, né? Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Que inimigos são esses? O inimigo da nossa alma, Satanás e os demônios. Eles são os nossos inimigos. Então, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então a unção aqui mostra o favor e a bênção, né? Aquela especial, através do Espírito de Deus a nós. Então o cálice transborda. O Senhor tem abundância de tudo aquilo que nos é necessário para estarmos numa vida plena com Ele, né? A abundância de água, experimentar bênçãos, né? As ovelhas do pastor eterno, não falta nada. Nós temos tudo. Então o Senhor vai nos dar vitória sobre os nossos inimigos. Então uma vida no Senhor, uma vida aos pés do Senhor, uma vida de retidão, de santidade, de confiança, depositando nele a nossa confiança, dependendo dele, ele nos honra diante dos nossos inimigos.
o inimigo da nossa alma, aquele que luta 24 horas para nos derrotar, para nos destruir, né? E ele ainda nos unge a cabeça com óleo, sinônimo de autoridade. Nós temos autoridade contra o inimigo da nossa alma. Você tem autoridade, meu irmão. Então, meus queridos, o Senhor nos dá medida recalcada, sacudida e transbordante. Na presença dele, nós temos plenitude de todas as coisas. Creia nisso, confia nisso. Não fique aí abatido, não fique aí se sentindo derrotado, com medo, olhando para as circunstâncias, assistindo televisão e deixando isso entrar na sua mente. Você tem que colocar o capacete da salvação, tampar os seus ouvidos para você não ouvir o cochicho de Satanás. O nosso ouvido é para ouvir a doce voz do Espírito de Deus. Aqui o Espírito de Deus está falando para você. Eu estou com você, eu sou o seu pastor, eu sou o seu provedor, eu vou prover a você todas as coisas, não se preocupe. Meus queridos, Deus cuida dos pássaros, Deus cuida das flores. O que não faz por nós? E a recompensa maior da nossa vida aqui é a glória de estar com Ele eternamente. E para terminar, certamente que a bondade e a misericórdia, que é a recé de Deus, me seguirão. Vem correndo atrás de mim, eu não preciso ficar correndo atrás de bênção. Quando eu tenho uma vida pautada no Senhor, quando eu tenho uma vida de confiança nele, quando Ele é o meu pastor, eu vou seguindo Ele e a bênção vem me seguindo. Eu não preciso ficar correndo atrás de bênção. Eu não preciso ficar daqui e dali desesperado, não. Automaticamente elas vêm, está lá em Deuteronômio 28 também. A obediência do Senhor traz as bênçãos, faz com que elas nos sigam. Então, certamente que a bondade e a misericórdia, porque a palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque grande é a tua fidelidade. E as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida a cada manhã. Se nós vivermos 200 anos nessa terra, ela vai se renovar 200 anos sobre nós toda manhã. Se viver 10, se viver 20, 50, vai se renovar todas as manhãs. Porque Deus é fiel. Aquele que promete, cumpre. Então, essa bondade e a misericórdia, que é o favor de Deus, é o que precisamos para viver aqui. Porque já imaginou se Deus não tivesse bondade para conosco e não tivesse misericórdia? O que seria de nós? Estávamos destruídos, ó, primeiro sopro. Então, elas nos seguem. Nós não precisamos correr atrás. Nós não precisamos ficar desesperados atrás de bênçãos, atrás do favor. Siga o Senhor e elas te seguirão. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. E habitarei com o Senhor no dia que o Senhor me levar, para toda a eternidade. Aqui na terra eu posso habitar com o Senhor, na presença do Senhor, no esconderijo do Altíssimo, como está lá em Isaías, em Salmo 91, né? Eu habito na presença do Senhor todos os dias. Eu não preciso ir lá na igreja, no templo físico, para habitar na presença do Senhor. Eu preciso habitar na presença do Senhor em qualquer lugar que eu estiver, porque eu sou a igreja do Deus vivo, você é a igreja do Deus vivo. Então nós temos que ter o Senhor, nós temos que habitar na presença do Senhor enquanto vivemos aqui, para quando o Senhor nos levar, nós vamos estar eternamente com Ele. E tudo que nós vivemos aqui, todos os dissabores, todas as dores, todas as lágrimas, todas as perdas, isso ficou para trás. Não haverá mais lágrimas, não haverá mais crise,
não haverá mais sofrimento. Nós não vamos ver o nosso próximo sofrer. Nós não vamos perder os nossos entes queridos. Nós não vamos ter nada do que nós vivemos neste mundo aqui. Mas enquanto nós vivemos neste mundo aqui, nós vamos ter isto, porque a palavra de Deus nos disse através de Jesus lá em João, que no mundo nós teríamos aflições, mas quando nós estamos na presença do Altíssimo, quando nós somos ovelhas do aprisco do Pai, então nós temos fartura, nós temos abundância, porque na casa do nosso Pai, a fartura, na casa do nosso Pai, a bênção, na casa do nosso Pai, a vida e vida em abundância. E o dia que Ele nos chamar, o dia que os nossos olhos fecharem, o dia que Ele tirar de nós o fôlego de vida, porque é Ele que deu, é Ele que tira. O dia que Ele tirar, nós vamos estar com Ele. Nós vamos ser promovidos para este reino de graça, esse reino de glória, esse reino que olhos não viram, ouvidos não ouviram e não entrou no coração de homem nenhum. É o que Deus tem preparado para mim e para você. Por isso, meus queridos, vamos permanecer no Senhor. Vamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, dia após dia, com todas as dificuldades, com todas as lutas, com todas as tristezas que estamos vendo. Vamos permanecer firme. Vamos beber todos os dias dessa água que dessedenta a nossa sede. Vamos comer todos os dias do maná que o Senhor tem para nós, que vem do trono dele através da palavra do Senhor, da busca da face dele. Vamos todos os dias aos pés do nosso Senhor. Se você está machucado, se você está ferido, se você está sangrando, meu amado, o Eterno, o nosso pastor, ele tem o bálsamo que cura. Ele tem a cura completa, porque ele é a cura. Basta uma palavra. O Senhor nos cura. E o Senhor nos quer curados para sermos cura na vida de outras pessoas. E para isso, nós temos que seguir as pisadas do nosso pastor. Nós não podemos usar de curiosidades no mundo aí fora. Nós não podemos sair do caminho plano e reto do Senhor. Nós não podemos sair debaixo dos olhos do nosso pastor. Nós temos que estar sob os seus cuidados. No lugar que a gente ouve a sua voz, perto dele, aos seus pés, para que nós possamos ter a plenitude de vida que o Senhor tem para nós aqui, enquanto vivermos aqui. Amém? Que o Senhor possa completar essa palavra no seu coração, viu? Que você possa descansar no Senhor. E quando você lê este salmo de novo, agora você vai ler ele diferente. Agora você já vai ver a profundidade que ele é. Ele não é um salmo só para ficar aberto na estante da casa, ou para dizer que o Senhor nada falta de coisas materiais. Não. Ele não pode nos faltar. Ele não pode nos faltar. Quero agradecer a participação de todos vocês. Eu não vou conseguir ler todos aqui, mas eu quero agradecer a participação, cada participação, que o Senhor possa preencher a tua vida, o teu lar, cuidar de você, pastorear você, o seu lar, que essa palavra possa ser rema no seu coração e que o Espírito de Deus possa trazer aquilo que Ele quer para completar o seu ser com a abundância do que Ele tem e do que Ele é para nós. Que Deus abençoe você, abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, que o Senhor sopre sobre você a cura, a libertação, que o Senhor sopre sobre o seu lar a vida, né? Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, que o Senhor possa curar esta nação, soprar dessa nação esse vírus terrível,
Senhor, sopra, Pai. Leva para o abismo, Senhor, esse vírus, e de lá ele não saia. Limpa a nossa nação, Senhor, desse vírus. Limpa a nossa nação dessa corrupção, Pai, que estão se aproveitando, meu Deus, de tudo isso, Pai. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Guarda as nossas vidas, Senhor. Guarde a nossa cidade, cada lar aqui, cada família, Senhor. Guarde a nossa nação. Eu oro pelas demais nações também, Senhor, que estão passando por este problema. Sopra também, Senhor, esse vírus. Traga paz, Senhor, traz saúde. Sopra, Senhor, o fôlego de vida, Pai, sobre os enfermos, sobre os necessitados agora. Senhor, Tu és o nosso pastor. Queremos Te servir e queremos Te seguir, Senhor, enquanto aqui vivemos, Pai. O quanto o Senhor nos manter aqui na peregrinação, para o dia que nós estivermos na nossa cidade eterna, a celestial, porque nós não somos cidadãos daqui, Senhor. Nós temos a nossa cidadania aí. Por isso, Senhor, queremos aqui sermos atalaias do Senhor. Queremos abrir os nossos lábios e dizer: Senhor, eu estou aqui. Usa-me, Senhor, para o Teu louvor e para a Tua glória, como um vaso de honra, Pai. Senhor, eu entrego nossas vidas no Teu altar, nossos lares, nossa casa. Senhor, eu oro pela nossa igreja, pelos nossos pastores. Eu oro, Pai, por cada ministério, pela liderança da igreja, por cada membro, os enfermos da nossa igreja. Pai, em nome de Jesus, Senhor, entra com providência, que a nossa cidade, que a nossa igreja seja impactada pelo Teu poder, Senhor. Que possamos ser, ó Deus, instrumentos Teus, aonde o Senhor pisar a planta dos nossos pés. Que possamos ser atalaias, termos, ó Deus, o perfume de Cristo nas nossas vidas, para que o reino espiritual reconheça que Tu és Deus na nossa vida e que Te pertencemos, somos Teus, ovelhas do Teu pasto, e o inimigo não nos arrebata das Tuas mãos. Te entregamos nesta tarde as nossas vidas e adoramos ao Senhor e agradecemos, Pai, a oportunidade de estarmos aqui fazendo esta live, Senhor, para que outras vidas sejam alcançadas. Eu Te agradeço e peço a bênção do Senhor, aquela que enriquece, não acrescenta dores, sobre as nossas vidas, sobre a nossa alma, em o nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus nos abençoe nesta tarde. E a você também. Um abraço e fiquem com Deus, no nome de Jesus.